Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma transmissão do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Hoje estaremos recebendo uma grande amiga, a Mariane de Macedo, logo numa semana, não é, de tantas mudanças no nosso país, no nosso planeta, não é, uma semana aí em que começou a vacinação contra essa pandemia que estamos enfrentando, não é? Então, nessa semana de mudanças, a Mariane vai trazer para nós a palestra denominada A Hora da Mudança, não é? Antes de convidar a Mariane para fazer essa transmissão, eu gostaria de dar alguns recados, não é? Lembrando das nossas atividades, todas online ainda, no Centro de Educação Espírita Boa Nova, nas quintas-feiras, às 20 horas, então, sempre temos aí essa nossa transmissão. O atendimento fraterno online, ele é agendado pelo e-mail cebnfraterno@gmail.com, vocês têm aqui na tela o endereço. Todos os estudos do Centro de Educação Espírita Boa Nova são feitos através da plataforma Jitsi, não é? E que vocês têm aí também o endereço, não é? meet.jitsi.cbn. Tivemos uma pequena mudança nos horários dos estudos da segunda-feira. Até o final de 2020, nós tínhamos 2 estudos, um às 19 horas e outro às 20, e passamos, então, a um único estudo às 19h30, do livro O Consolador, e nos sábados, então, às 9 da manhã, com um estudo minucioso do Evangelho. Então, eu gostaria de convidar a todos para nós fazermos uma prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, pela nossa saúde, pelas nossas possibilidades de crescimento que nos são ofertadas a cada dia, agradecendo por essa doutrina tão consoladora, que nos faz entender que todas as aflições, todas as dores pelas quais passamos, têm um motivo de estarem acontecendo, e pedimos força a Deus, não para nos afastar dessas dores, mas sim pedimos resignação, pedimos entendimento, e que a gente possa enfrentar os tempos difíceis sempre com a cabeça erguida e com o coração aberto. E que assim seja. Agora, então, eu gostaria de convidar a Mariane, então, para nos acompanhar aqui na transmissão. Mariane, te agradeço de coração aí mais essa participação e deixo contigo, então, a transmissão. Muito obrigado. Certo, obrigada, boa noite. Então, é uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos, conversando um pouquinho sobre essa nossa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos oportuniza o consolo, quando a gente realmente busca no Evangelho de Jesus as respostas que possam aplacar as nossas dores. Realmente, estamos num processo de mudança. O período de pandemia é um convite a todos nós para a mudança. E quando nós temos o contato com a doutrina espírita, a gente vai observando que as perguntas que nós sempre fizemos foram as mais variadas. E a gente sabe que, independente da crença religiosa, o homem sempre fez algumas perguntas a respeito do verdadeiro sentido da vida.
E a gente vai se deparar em alguns momentos assim, se perguntando qual é o sentido da vida, né? Mesmo aquele indivíduo que é materialista, ele em algum momento ele se perguntou, mas afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? E geralmente, quando o indivíduo se encontra em sofrimento, é que ele faz esses questionamentos, mas eu sofrendo para quê? Afinal de contas, por que eu estou nessa situação? Então, da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São perguntas filosóficas que a gente vê a humanidade se fazendo. E aí, o que vai acontecendo? À medida que a gente vai fazendo esses questionamentos, a gente vai tentando buscar as respostas. Algumas pessoas passam a vida inteira sem buscarem essas respostas, mas a grande maioria está se propondo, principalmente neste processo de pandemia, são muitas as pessoas que estão questionando o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Então, nós estamos passando por um processo, então, que é de convite à reflexão. E quando nós refletimos, nós vamos, então, fazendo esses questionamentos e é necessário que a gente, em algum momento, tente achar a resposta. Talvez a resposta para umas pessoas não seja as mesmas respostas que as outras pessoas encontraram. Cada pessoa é uma individualidade, então cada pessoa vai achar suas próprias respostas e buscar o seu próprio caminho. Né? Mas uma coisa que é importante a gente pensar junto é que ao chegarmos à vida adulta, nós possamos então sermos aqueles indivíduos que têm condições de viver as suas próprias responsabilidades e os desafios da existência. Mas geralmente o que a gente percebe é que o físico raramente se faz acompanhar pelo correspondente emocional. Então nós vamos verificar que existem muitas pessoas que chegam à idade adulta, mas que são verdadeiras crianças, que agem ainda de forma muito imatura, muito infantil, querendo que os outros resolvam a sua vida e se vitimizando diante da existência. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essas respostas, dizendo que somos espíritos e estamos em processo de evolução. E isso nos faz ampliarmos a nossa capacidade de percepção, porque ao termos essa resposta que a doutrina espírita nos oferta, nós vamos, então, buscar o verdadeiro sentido da vida. E entendermos que há necessidade de passarmos por esse processo da existência física para que nós possamos, então, desenvolver o nosso aprendizado, entendermos, né, por que nós estamos passando por esse processo de conflito. Porque aquele homem que é adulto, mas que ainda se comporta como uma criança, ele vive num verdadeiro tormento, num verdadeiro conflito. E quando ele está em conflito, é a hora de fazer os questionamentos, mas afinal de contas, por que eu me encontro sempre na mesma situação? Por que eu repito os comportamentos? Por que afinal de contas, eu não consigo ter uma boa convivência familiar, uma boa convivência no trabalho? Então, o homem que reflete, ele vai buscando, então, através da sua conduta, as respostas para que ele possa, então, começar a fazer a sua transformação, a fazer a sua mudança, que é, segundo Chico Xavier, uma das horas, dos momentos mais difíceis e mais desafiador do ser humano, que é a hora da mudança. Porque mudar se pressupõe que você vai ter que abandonar alguns comportamentos antigos. Então, aquele indivíduo que ele deseja emagrecer, ele precisa saber que ele precisa abandonar hábitos alimentares. Então, ele vai ter que abandonar o refrigerante, a fritura, o doce, vai ter que começar a fazer atividade física. Então, ou seja, você abandona o comportamento antigo, mas tem que construir novos hábitos e estar focado nestes novos hábitos. Quando o indivíduo começa a se dar conta disso, ele tem que fazer muita força para mudar aqueles hábitos que estão arraigados e que fazem parte da atual existência desde o momento, então, que ele começou a se construir como individualidade aqui nessa existência.
Mas essa hora da mudança ela é bem difícil, como nós já dissemos. Então, o homem precisa entender que para que exista a maturidade psicológica, nós temos que seguir um curso. E a Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, que para que a gente possa seguir este curso, nós vamos ter muitos sucessos e muitos insucessos. Então, há necessidade da repetição, né? Porque nós precisamos, então, formar um novo modelo de funcionamento. E aí ela nos fala a respeito, então, de 3 fases. A primeira fase que a Joana nos fala, né, no ser consciente, ela diz que a sua primeira fase é aquela que expressa a maturidade afetiva. Então, nós saímos de uma posição de recebedores de amor para sermos distribuidores de amor. Então, é quando o homem compreende que ele precisa sair dessa condição de egoísmo, de narcisismo, para que ele possa, então, desenvolver em si o amor por si e o amor pelos outros. Então, não aquele amor exagerado por si mesmo, que é o narcisismo, ou aquele amor de posse, que é o egoísmo. Mas ele precisa desenvolver o auto-amor, e em desenvolvendo o auto-amor, ele vai desenvolver o amor para o seu semelhante. E aí, numa situação de equivalência, o que ele vai conseguir compreender? Que esse comportamento egoísta, ele só conduz à autodestruição e a perturbação. Então, é quando o indivíduo supera-se, ele consegue compreender que precisa amar a si mesmo, e com este amor desenvolvido em si, ele passa, então, a ter uma compreensão do outro e a respeitar o seu semelhante. E aí, se nós quisermos colocar alguns exemplos, nós vamos ver a relação familiar. Quando nós conseguimos sair deste amor de posse pelo filho, pelo parceiro, nós vamos, então, respeitando eles como individualidade, e à medida que nós vamos respeitando eles como individualidade, nós vamos nos sentindo confiantes dessas relações. Por quê? Porque antes nós já desenvolvemos o auto-amor, mas o indivíduo que não consegue amar a si mesmo, ele não consegue amar o seu semelhante, porque ele, com essa escassez de auto-amor, ele passa a ter um amor exigente sobre o outro. Então, é necessário desenvolver o amor por si mesmo para aprender, então, a respeitar o outro como individualidade. E aí nós saímos, então, dessa primeira fase e vamos para uma outra fase. O próximo passo, então, é o amadurecimento mental. O que seria esse amadurecimento mental? É aprender a organizar o pensamento. Né? O pensamento, ele é responsável pelo nosso discernimento. Então, se nós não conseguirmos pensar adequadamente, a gente não vai conseguir ter discernimento. Então, quando a gente aprende a ter discernimento, a gente aprende a usar o pensamento de forma justa, né? E compatível com a consciência. Então, já há o desenvolvimento, então, da compreensão e da consciência. Porque se nós aprendermos a pensar e termos discernimento, nós vamos entender que talvez alguns comportamentos que nós tenhamos em relação aos outros possam ser, então, comportamentos abusivos, né? Onde nós subjugamos o outro porque queremos ser atendidos nas nossas necessidades emocionais e ainda infantis. Então, quando nós aprendemos a organizar o pensamento e entendermos que o amor não sufoca, que nós precisamos respeitar o livre-arbítrio dos outros, que nós, ao convivermos com os nossos familiares, nós estamos desenvolvendo, então, um processo de aprendizado e construindo uma relação que seja mais saudável. E essa relação mais saudável, ela só vai acontecer à medida que o nosso amadurecimento mental aconteça, aonde nós estaremos tendo discernimento e entendendo
que neste processo de relacionamento, principalmente familiar, nós precisamos, então, pensar corretamente, né? Pensar retamente, como dizia Buda. Ou seja, à medida que você pensa e entende este processo de desenvolvimento, você vai, então, chegar ao terceiro passo, que é o que a Joana nos fala, que é o processo de amadurecimento, então, moral. Né? Mas para que ocorra este amadurecimento mental, é indispensável o indivíduo pensar, exercitando a mente e ampliando a capacidade de discernir. Não adianta nós dizermos teoricamente que nós sabemos, se este saber não está ao nosso serviço e ele não está nos servindo para que nós sejamos pessoas que tenhamos uma conduta mais organizada. Então tem que haver discernimento. Então você pensa e consegue fazer uma reflexão. Afinal de contas, por que a minha família se queixa tanto da minha conduta? Isso é você organizar o seu pensamento para perceber que uma conduta que você tem dentro de um ambiente familiar vai fazer com que as pessoas tenham as reações diante da sua conduta, principalmente aquela conduta desorganizada. Então, quando você organiza o pensamento, você vai conseguindo perceber que as suas ações refletem na sua convivência familiar, profissional, seja o tipo de convivência que você está refletindo. E assim, quando você faz isso, enfim, você chega, então, ao amadurecimento moral. O que seria, então, essa maturidade moral? É aonde o indivíduo, ele se liberta, ele passa a ter o pensamento organizado e ele não pensa porque os outros pensam, ele não faz não tem o comportamento porque os outros têm o comportamento. Ele se liberta. Então, ele é um indivíduo que ele não apoia a hipocrisia. Por quê? Porque ele, ao se conhecer, ele passa a estabelecer para si regras de conduta baseado nos seus valores morais. Então, agora, porque todo mundo faz, ele vai fazer? Não. Ele, como ele tem um amadurecimento moral, ele passa a ter uma liberdade de escolha e não se preocupar com aquilo que os outros estão pensando em relação a ele, porque ele tem consciência que está agindo de acordo com os seus valores. Então, ele não vai ter um comportamento de vingança, porque se existem valores morais, virtudes, as quais lhe estão sustentando a conduta, ele não vai se preocupar se o outro vai ficar ofendido. Por quê? Porque a sua ação não é com a intenção de ofender o outro. Então, ele tem o amadurecimento moral e ele não vai se deixar vencer pelas circunstâncias que valorizam o egoísmo, que valorizam a vaidade, que valorizam a hipocrisia. Então, esse indivíduo que tem o amadurecimento moral, ele alarga as suas possibilidades de crescimento ético, né, de entendimento que é um ser espiritual, e ele vai se libertando, então, dessas condutas que a sociedade traz, massificando as pessoas. Então, essas condutas massificadas, elas deixam de fazer parte da realidade deste indivíduo que tem o amadurecimento moral. Então, o que a Joana nos trouxe? Nos trouxe, então, essas três circunstâncias que fazem com que o indivíduo chegue a este amadurecimento psicológico, ou seja, que ele seja capaz de dar conta da sua vida, de ter atitudes responsáveis no ambiente onde ele está, e esse ambiente onde ele está pode ser, então, a família, e que depois vai ter consequências nos outros ambientes de trabalho, mas principalmente na sociedade. E uma das coisas que nós temos questionado bastante, né, é por que do aumento de Covid. Será que as pessoas não estão conscientes de que esta pandemia está instalada? Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade do uso de máscara, de lavar as mãos, de fazer o uso do álcool gel? Por que algumas pessoas ainda fazem aglomerações se a gente está vendo a consequência no cotidiano do aumento do número de mortes?
Então, por que os indivíduos não conseguem, então, fazer esta mudança, essa transformação? Porque não há, então, o primeiro requisito, que é o amadurecimento afetivo. Então, criaturas que ainda não aprenderam a ter uma boa relação consigo, não conseguiram desenvolver o auto-amor. Porque quem se ama, se cuida. Se nós sabemos que tem uma pandemia e nós queremos permanecer vivos, nós temos que aprender a nos cuidar. Então, como não existe este amadurecimento afetivo no indivíduo, ele automaticamente ele não vai se resguardar. Então, como ele não se reconhece como ser em evolução, ser espiritual, ele também não vai reconhecer o outro. Então, se ele adoece, ele não está muito preocupado se vai passar o vírus para o outro. Porque ao não se conhecer, ele não reconhece o outro também e passa a ter, então, um comportamento narcisista e egoísta em decorrência da falta de amadurecimento afetivo. E aí nós vamos esbarrar, então, no segundo que a Joana nos fala, que é o amadurecimento mental. Então, ele não pensa de forma organizada. E em não pensando de forma organizada, ele não consegue ter esse discernimento de que se adoecer, ele pode passar o vírus para sua família, que talvez tenha um pai, uma mãe idosos, e então ele está muito voltado a si mesmo, então essa questão bem egoísta mesmo. E aí, por consequência, se ele não consegue ter o amadurecimento afetivo e o amadurecimento mental, automaticamente ele nem vai chegar nesse amadurecimento moral, porque o amadurecimento moral é quando você se reconhece como ser espiritual, reconhece o seu semelhante como alguém igual a você, que tem os mesmos direitos, e automaticamente aquilo que você não quer para você não vai querer para o seu próximo. Então, ele nem chega no amadurecimento moral. Agora, quando o indivíduo consegue passar por esse processo de amadurecimento psicológico e passa pelo amadurecimento afetivo, mental e chega ao moral, com certeza este homem maduro psicologicamente é aquele ser consciente que a Joana de Ângeles nos fala, né? É o homem integral, é aquele indivíduo que está na vida buscando o verdadeiro sentido para a vida. Então, sabendo ele que é um ser espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma mudança comportamental, sim, porque ele parte deste pressuposto que a existência é para a evolução, que ele está no processo reencarnatório para desenvolver a sua aprendizagem. À medida que ele desenvolve a sua aprendizagem, ele modifica, então, a sua opinião, ele modifica as suas atitudes, e essa mudança comportamental do indivíduo, ela vai eclodir, então, na mudança do grupo, do grupo familiar, do grupo de trabalho, do grupo social. Então, todos vão ter consequências com a mudança de cada um dos indivíduos. Mas para que ocorra isso, é necessário, então, este amadurecimento psicológico, que a gente sabe que nem todas as pessoas estão ainda neste nível de entendimento. Mas para aquele que já conseguiu entender e que já está buscando cuidar da sua espiritualidade e que consegue perceber esses sinais do amor divino, da providência divina ao longo da história, com vários e vários espíritos que vieram a iluminar a nossa caminhada. A gente vai ver na figura de Gandhi, quando ele dizia que o amor de um único homem pode neutralizar o ódio de milhões de seres. O que nós temos nesta fala, então, de Gandhi? A consciência desperta. Essa consciência, então, do verdadeiro sentido da vida. E vem e nos traz, então, essa reflexão para que a gente possa, então, lembrar da questão do amor, que é o amadurecimento afetivo que a Joana nos fala. Então, quando um homem ama, ele pode neutralizar o ódio de milhares de seres ainda que estão numa frequência. Então, ou seja, nos remete realmente à vivência no amor. Então, ao desenvolvermos o auto-amor, nós podemos desenvolver o amor
por todos aqueles que nos cercam e ampliar cada vez mais. E à medida que a gente faz isso, a gente pode contribuir, então, ou seja, para a psicosfera dos ambientes onde nós estamos inseridos. E aí, Madre Teresa de Calcutá vem e nos diz que o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas faça o bem mesmo assim. Veja que ao final das contas, tudo é entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. O que é isso? É o pensar corretamente, é você entender que você não está aqui para agradar os outros, mas para cumprir o seu propósito de vida, porque afinal de contas, fazer o bem nem sempre vai agradar os outros. À medida que nós esforçamos para ter uma conduta reta, por mudarmos a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, nós vamos desagradar a muitas pessoas que gostavam de ter uma convivência conosco e talvez uma convivência em desalinho. No momento que nós nos propusemos a mudar, nós certamente vamos desagradar os outros, porque talvez não queiram perder uma conduta em desalinho. Mas é necessário focar e entender que na realidade nós temos que prestar conta, sim, somente a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos manter o nosso pensamento voltado àquilo que é correto, com discernimento, de forma justa, e alinhada, então, com os valores morais. E aí nós temos, então, Bezerra de Menezes nos falando: filhos, não vos esqueçais de orar. A oração possibilita o humano a aclarar os próprios sentimentos. Então, quando nós fizemos a oração, nós conseguimos nos dar conta daqueles nossos sentimentos que às vezes podem não serem tão adequados. Mas ele continua dizendo: quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não deixa sem resposta. E aí a gente vai entendendo que nós vamos obter as respostas porque nós fortalecemos a nossa fé. A única forma de nós termos uma fé inabalável é quando nós mudamos a conduta, quando nós acreditamos que agir dentro destes valores morais, nós somos então merecedores de sermos ouvidos diante de Deus. Muitas vezes a nossa falta de fé é porque nós temos a consciência de que não estamos agindo corretamente. Então, quando nós passamos a pautar a nossa conduta dentro destes valores éticos e morais, nós passamos a ter a certeza que Deus não vai nos desamparar. E aí, então, nós vamos olhando, né, essa trilogia aqui do amadurecimento que a Joana nos oportuniza. E aí nós vamos conseguindo entender, então, esse pensamento que nos diz: não importa qual a sua religião, o que importa é se ela te ajuda a ser um ser humano melhor. Então, nós precisamos crer, sim, precisamos ter fé, precisamos confiar em Deus, mas nós precisamos refletir. Se a filosofia de vida, a religião, a doutrina que nós escolhemos, ela realmente está conseguindo nos tornar um ser humano melhor. Se ela está conseguindo fazer isso, é sinal que nós conseguimos entender o verdadeiro convite da mudança. E quando nós entendemos este convite da mudança, nós vamos entender aquilo que o Mestre Jesus nos convidou a refletir. Ele nos convidava para que nós fôssemos a Ele cada vez que nós estivéssemos cansados e sobrecarregados, porque Ele nos aliviaria. Então, o que é estar cansado e sobrecarregado? É você repetir sempre o mesmo comportamento e chegar sempre ao mesmo resultado. Então, quando nós cansamos de errar, quando nós nos sentimos sobrecarregados de errar, é necessário ir ao encontro, então, do Mestre Jesus, que nos convidou a mudarmos. Então, se nós não mudarmos e repetirmos os comportamentos, nós vamos ter sempre as mesmas respostas. E aí Jesus, então, nos convida
para que nós o sigamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entendemos que o Mestre é o caminho e que ele vai nos levar ao verdadeiro sentido da vida, ele está nos convidando para nós cuidarmos desta nossa transformação moral. Ele está nos convidando para a mudança. Tanto é que, se a gente acompanhar os evangelhos, a gente vai ver que cada vez que ele fazia as curas, cada vez que ele atendia um indivíduo e que dava o alento, que esclarecia, consolava, curava aquele indivíduo, ele asseverava dizendo: agora vá e não tornes a pecar. O que significa isso? Ou seja, agora que tu te deu conta do teu equívoco, muda. Faz uma outra caminhada, faz um outro caminho. Busca as respostas para a tua vida agindo de forma diferente. Ou seja, muda o curso. E é isso que ele convida a todo tempo através do seu evangelho, para que a gente possa fazer essa transformação moral. Então, a hora da mudança é uma hora derradeira para todos os indivíduos. E neste processo de pandemia, é justamente o nosso convite, sim, para que a gente possa buscar este caminho. Então, se nós estamos depressivos, se nós estamos entristecidos, ansiosos, nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados. Então, é hora de nós buscarmos o Evangelho. Então, Jesus apresentado como nosso psicoterapeuta. Se ele é o nosso psicoterapeuta, o Evangelho é o tratado de psicoterapia, é isso que Joana de Ângeles nos apresenta, então, na sua série psicológica, que Jesus é o nosso psicoterapeuta. Então, que nós possamos seguir este caminho e, através deste caminho que nós estamos buscando na doutrina espírita, nós possamos buscar o Consolador prometido, entendermos quem é esse Consolador prometido. Então, Jesus nos fez essa promessa, e nós temos hoje, na doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. Então, certamente nós não vamos encontrar nenhum tesouro ao término da nossa jornada, mas nós vamos encontrar um caminho que nos direcione para que nós possamos sair desse processo, dessa experiência reencarnatória, um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Mas para isso é necessário que exista a mudança comportamental. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir a respeito do que nós estamos fazendo na nossa caminhada evolutiva. Será que ainda estamos estacionados? Será que vamos permanecer ainda sobrecarregados, cansados? Ou nós estamos dando um basta à repetição de comportamento e buscando, então, seguir esses caminhos do amadurecimento psicológico e sairmos da infância a qual nós nos encontramos seguidamente, repetindo os erros, exigindo afeto e reconhecimento dos outros, enquanto nós necessitamos nos reconhecermos como espíritos em evolução para desenvolvermos o auto-amor e, por consequência, amar o nosso semelhante e entendermos que Deus é Pai de amor e bondade e justiça e nos ofertou essa existência para que nós possamos, então, passarmos por esse processo de aprendizado. E quando nós entendemos isso, com certeza nós vamos então conseguir cumprir com o nosso processo evolutivo através do nosso projeto reencarnatório. Fica então a reflexão para que nós possamos entender que agora, que hoje é a hora da nossa mudança. Muito obrigada a todos os irmãos, agradecemos amorosamente o convite que nos foi ofertado por essa equipe do Centro de Estudos Boa Nova de Santa Maria. A todos os irmãos que nos assistiram, a nossa gratidão por estes momentos. Bom, Mariane, nós que agradecemos aí sempre a tua prestatividade, não é, em trazer essas palavras
de consolo para nós, não é? E eu gostaria agora de, se não for abuso, não é, te convidar também a fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem. Então, que nós possamos, neste momento, queridos irmãos, pensarmos na figura amorosa de Jesus e termos a certeza da assertiva que ele nos trouxe, que dizendo que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele se faria presente. Que todos nós que neste momento estamos sintonizados nessa figura amorosa, possamos ter a certeza deste amor infinito que é derramado sobre todos nós. Que possamos ter a certeza de que todos nós estamos sendo imantados dessas vibrações. Que possamos fortalecer a nossa fé e a certeza do amparo espiritual que estamos recebendo. Que neste momento, ao nos conectarmos com o amoroso Nazareno, nós possamos, então, espargir essas energias amorosas para todos aqueles que convivem conosco nos nossos lares, no nosso trabalho, que possamos ofertar as nossas orações por todos aqueles que se encontram em necessidade e por aqueles que ainda não encontraram a Deus e se encontram perdidos, que eles possam receber uma centelha do amor divino e se permitir tocar por este amor do Pai. Que neste momento em que nós encerramos o nosso encontro, nós possamos agradecer verdadeiramente pela oportunidade da existência. Que nós possamos ser dignos diante do amor infinito do nosso Pai e que possamos neste instante agradecer por estes instantes que nós podemos contar com a espiritualidade que ampara essa casa espírita em Santa Maria. E que todos nós, neste momento, possamos receber tudo aquilo que tenhamos mérito e necessidade. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Muito obrigada, irmãos. Que assim seja. Que então, assim seja. Muito obrigado, Mariane, e agradeço também a todos que estiveram aí assistindo, acompanhando, desejando, então, uma boa noite, que fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos, obrigada, querido. Um abraço a todos os irmãos, então, do Boa Nova.